Olá, estamos aqui para apresentar o nosso quarto e último palestrante dessa primeira noite de evento, que é o professor Tony César de Souza Oliveira. Ele que é biólogo e mestre em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente ele é aluno de doutorado do programa de pós-graduação em Biologia Comparada na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, a USP, de Ribeirão Preto, com tutela junto ao Plant Ecology and Nature Conservation Group of the Wageningen University and Research. Acredito que é isso. Que é o grupo de Ecologia Vegetal e Conservação da Natureza e Pesquisa da Universidade de Wageningen, na Holanda, onde busca compreender, através de modelos de fotossíntese de escala regional, os aspectos da biodiversidade funcional de ambientes tropicais da América do Sul. Ele vai falar sobre ecologia funcional, conceitos e aplicação frente às mudanças climáticas globais. Quero agradecer ao professor César por ter aceito o convite, dizer que é uma honra tê-lo aqui como palestrante e desejo uma excelente palestra a todos. Não esqueçam que logo mais às 20 horas nós teremos a live, que será disponibilizado o link aqui na plataforma Bio10 digital, para que vocês possam acompanhar a live, onde serão respondidas perguntas, dúvidas de vocês participantes. Então, anotem todas as suas dúvidas e coloquem elas lá no chat do YouTube a partir do início da nossa live, tá, pessoal? Então, até lá. Olá, eu me chamo Tony, sou biólogo e hoje sou doutorando no programa de Biologia Comparada aqui na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, com ênfase em Ecologia Vegetal. E hoje eu vou trazer um pouco sobre a abordagem no qual eu venho trabalhando no meu doutorado, que é a Ecologia Funcional, e vou trazer para vocês alguns aspectos dessa ciência, os principais conceitos e o uso dessa ferramenta ou dessa abordagem, né, frente às mudanças climáticas globais, porque eu acredito que um dos maiores desafios para os ecologistas da década e futuro, né, é compreender o efeito dessas mudanças climáticas no indivíduo, na população e em comunidades locais. Então, a ecologia funcional, ela vem com esse intuito, da gente tentar compreender esses processos e como eles vão afetar, né, na performance de certas espécies e quais espécies elas podem ser ou não mais suscetíveis, né, a essas alterações climáticas que sucedem. Mas antes de tudo, eu acho que é bom revisar qual o papel da ecologia, né? Qual seria o papel da ecologia? Dentre vários papéis da ecologia, eu acho que um dos principais, né, que se estuda bastante, é como se dá, né, a regra de montagem de assembleias, né, como se dá a regra de montagem de comunidades, como certas comunidades elas se estabelecem em certos locais, né? E existem teorias, a teoria da coexistência, né, que mostra que para que uma comunidade se estabeleça em determinado local, ela... Vou ligar o ponteiro. Pronto. Necessita de um pool regional de espécies, que são espécies que, teoricamente, elas são presentes para aquela região, né, pré-adaptadas àquela região. E essas espécies, elas têm que passar por dois filtros principais, que é um filtro ambiental, e aí a gente consegue pensar em questões de clima, solo, né, precipitação, temperatura, acidez do solo, nutrientes, né, do solo. Também tem que passar por o que chamamos de interações bióticas, e a gente consegue pensar um pouco em competição, predação, herbivoria,
E depois de passar por esses dois filtros, a gente tem o que nós chamamos de comunidades locais, né? Que varia da composição de espécie do fundo regional. Essas comunidades locais, ela varia em composição de espécie. Isso vai depender do nível do filtro ambiental e do filtro das interações bióticas. Isso influencia, obviamente, em quais espécies serão presentes em certas comunidades. E essas espécies, o indivíduo dessas espécies, nas comunidades, eles têm uma interação entre eles, né, as interações intraespecíficas, dentro da mesma espécie, e intraespecífica, entre as diferentes espécies, e também essas espécies que estão presentes nessa comunidade, elas interagem e elas modificam, podemos dizer assim, o microclima daquela região, né, o ambiente. Uma espécie tem capacidade de alterar, por exemplo, a fertilidade do solo. E também, por consequência, vai de acordo com a composição daquela espécie, vamos também alterar um pouco das alterações bióticas que acontecem naquela comunidade. Porém, existem autores que apontam que o funcionamento dessas comunidades, elas podem ser influenciadas também por características funcionais dos indivíduos, né, presentes em certas comunidades. As características são indicadoras, né, da ecologia de espécies e elas são usadas para entender estratégias de plantas, a diversas comunidades que elas se encontram e, por consequência, os ecossistemas. Por meio dessas características é possível organizar essas espécies de acordo com as áreas que elas estão presentes, bem como também definir as estratégias adotadas por aquelas espécies para sobreviver em certos ambientes, né? As características são extremamente importantes para atuar como ferramenta eficaz para tratar questões ecológicas a nível de organismos até o nível de ecossistemas, uma vez que as características são a níveis individuais, que isso vai influenciar na performance da comunidade, consequentemente influenciar na performance da comunidade geral, que vai influenciar no funcionamento do ecossistema que aquela comunidade está inserida. E aí, os traços funcionais, as características funcionais, elas são extremamente relevantes, tanto para o processo adaptativo dessas comunidades, como o processo funcional dos ecossistemas, né? Então, essas características, elas vão ter esse papel e esse poder de nos dizer qual o papel que aquele indivíduo tem para aquela comunidade ou para aquele ecossistema. E apesar do termo ecologia funcional, ou traço funcional, atributo funcional, ele ter sido cunhado há muito tempo, somente depois da década de 90, que observou-se um aumento nos estudos de voltada à ecologia funcional, né? Eu fiz essa pesquisa recentemente, essa semana, e até 2 dias atrás nós tínhamos quase mais de 48 mil papers em uma em um banco de dados, né? Onde tinha esses termos de ecologia funcional e diversidade, né? No títulos, os títulos nas palavras-chave. E a partir dos anos 2000 a gente conseguiu observar um boom, né, em estudos voltados para entender esses processos, né? Então, o que a gente consegue observar é que esse tema, ecologia funcional, está na crista da onda, uma vez que existe um grande esforço da comunidade científica para compreender realmente o papel de várias espécies em várias regiões do mundo para o ecossistema, né? E principalmente nessa abordagem nova, que é compreender esses processos associados às mudanças climáticas globais. Então, pensando no termo que seria ecologia funcional, trouxe dois principais conceitos aqui, que é um componente da biodiversidade, pensando na parte mais ecológica, que influencia na forma que o ecossistema opera ou funciona. Então, é uma métrica, né, da diversidade, da biodiversidade, que ela vai explicar não só a composição de espécie,
como nós utilizamos geralmente na diversidade taxonômica, né? A gente olha a composição da espécie. A diversidade funcional, que é um termo da ecologia funcional, ela vai explicar como as espécies presentes lá naquela região influenciam na forma que esse ecossistema opera ou funciona. Também tem um outro conceito que é bastante interessante, que é um componente da biodiversidade, que diz a respeito da variedade de coisas, né, que os organismos fazem para a comunidade ou para o ecossistema. Então, qual o papel de cada organismo para que ocorra, para os processos ecossistêmicos que ocorrem naquele local. Por exemplo, pensando numa perspectiva vegetal, qual o papel da Qualia parviflora, que é uma espécie de cerrado, indivíduo da Qualia parviflora, tem para o processo do ciclo do carbono para os cerrados do Nordeste, por exemplo. É um dos papéis da ecologia vegetal. E esse estudo de ecologia vegetal, ele se dá através da análise do que chamamos de traço funcional. O traço funcional, functional traits, existem duas traduções, algumas pessoas no Brasil chamam de traços funcionais, outras chamam de atributos funcionais. Mas são termos que se traduzem basicamente no mesmo aspecto. É qualquer característica morfológica, fisiológica ou fenológica de um indivíduo, seja ela planta, animal ou fungo, mensurável, ou seja, que você consegue medir, que você consegue tabelar aquela característica em algum valor, seja observacional ou seja numérico, a nível de indivíduo, e que tenha influência na performance desse indivíduo. Um exemplo de característica funcional é a deciduidade, por exemplo, a fenologia. É uma característica funcional, é um traço funcional. Por exemplo, espécies da caatinga, elas têm essa característica de deciduidade, enquanto espécies da Amazônia e Mata Atlântica, elas não possuem essa característica. Por quê? Isso diz muito sobre a performance daquele indivíduo para aquelas regiões. Aqui eu trouxe algumas características funcionais, né, de traços funcionais para espécies vegetais, que é o que basicamente eu trabalho. Que temos taxa fotossintética, padrão fotossintético, taxa respiratória, área foliar, densidade da madeira, tipo de fenologia, forma de crescimento, quantidade de nutrientes na folha, que nós temos nitrogênio, a longevidade foliar, enfim. Porém, nós também temos os traços funcionais em outras áreas, por exemplo, quando você vai para a ornitologia, o bico tamanho, a forma do bico de uma ave, ele é considerado um traço funcional, porque ele é mensurável, é observável, e ele diz muito sobre a performance do indivíduo no ambiente que ele se encontra. Seja ele de um beija-flor, que se utiliza de néctar de flores, ou espécies como, por exemplo, o tucano, que tem um bico maior e ele consegue pegar outros tipos de frutos, né? Mas o que é que esses traços funcionais falam, né? Isso varia bastante. Então, de acordo com o traço observado, ele vai dizer muito sobre o que ele pode predizer ou não. Então, existem manuais, né, ou estudos já consolidados, que ele traz uma ideia do que essas características elas podem dizer. Por exemplo, a altura de uma planta, ela fala muito sobre o vigor competitivo dessa planta por luz. Então, plantas que conseguem crescer muito mais em compensação às outras, então elas têm uma maior capacidade de absorção de luz, que é fundamental para a taxa fotossintética. Então, plantas com maior vigor competitivo por luz, então provavelmente ela vai fazer muito mais fotossíntese e vai ser uma espécie com maior vigor competitivo naquela região. Os traços de flores, elas falam muito sobre a reprodução sexual. Então, espécies que têm flores mais atrativas para certos polinizadores, então elas têm uma melhor performance para aquele ambiente do que em detrimento de outras que não têm tanto essas características mais atrativas, né? Características foliares, tipo o tamanho de folha, o tamanho da folha, ela fala muito sobre investimento da planta em uma área fotossintética. Então,
quanto maior a folha, teoricamente maior a intercepção de luz, então, teoricamente, maior a investimento em taxa fotossintética, né? E aí nós temos falando sobre as raízes, que fala mais sobre a absorção de nutrientes de água, transporte de água, história de vida, que fala um pouco sobre a reprodução dessas espécies. Falamos um pouco, também tem as questões dos traços mais associados à madeira, né, que fala sobre transporte, suporte e proteção daquelas espécies, e de dispersão de sementes. Esses traços, eles geralmente se correlacionam entre si. Então, uns se correlacionam mais com outros, né? Porém, nós também temos uns termos que nós utilizamos dentro da ecologia funcional que se chama trade-offs, que é mais ou menos perda e ganha, né? Então, vamos falar de plantas. Por exemplo, as espécies vegetais, elas fazem fotossíntese, capturam o carbono e pegam o gás carbônico e transformam pega aquele carbono e armazena, e ela vai investir de alguma forma dentro dela. Então, ela tem uma quantidade X de carbono. Então, de acordo com o ambiente que ela está, ou da estratégia que ela quer desenvolver daquela região, ela vai pegar esse carbono e vai investir muito mais, por exemplo, em área foliar. Se ela, por exemplo, ela viver em uma área de subbosque, então, as espécies subbosque, geralmente elas têm uma folha bem maior, porque como tem pouca luminosidade entrando ali no subbosque de uma floresta, ela precisa de uma maior área foliar. Para quê? Para que mesmo que poucos raios de luz adentrem aquela região, ela consegue absorver e fazer fotossíntese, né? Então, geralmente, quando ela investe muito carbono em uma parte da planta, então, por exemplo, se ela tem um grande investimento na área foliar, talvez ela não tenha um tronco tão grande, ou não tão largo, ou não consiga crescer tanto, ou não tem uma madeira tão rígida. Então, as plantas, elas começam a fazer um balanço em onde elas vão investir esse carbono, né? É o que chamamos de trade-off. E aí, uma outra coisa interessante a falar sobre o traço funcional, o atributo funcional, é que existem dois tipos de traço, o traço de efeito e o traço de resposta. O traço de efeito, ele é característica que a planta tem, que ela vai ter uma influência bem direta no ecossistema que ela se encontra. Por exemplo, algumas espécies elas têm a capacidade de fixação de nitrogênio, que aí vai influenciar no ciclo de nitrogênio local, né? E o efeito resposta. E aí a gente pode falar, por exemplo, um exemplo de traço resposta é, por exemplo, o tamanho de raiz, né? Porque isso vai depender do local que essa espécie ela se encontra. As espécies elas vão investir mais ou menos no tecido radicular para alcançar certas regiões, tipo do lençol freático. Isso é uma característica de resposta. Deciduidade da folha também é uma característica de resposta, porque é uma estratégia da planta para uma regiões mais secas ou que tem um período seco prolongado. E para que esses traços funcionais eles sejam medidos, hoje eles existem uma ampla uma gama, na verdade, de protocolos, né? Eu trouxe aqui alguns protocolos que foram publicados na Functional Ecology, que são meio que protocolos para padronizar a mensuração dos atributos funcionais. Nós temos um que foi um dos primeiros a ser lançados, né? Que é para plantas, né? Para mensuração de plantas. Temos também alguns protocolos para mensuração de invertebrados, para fungos, enfim, para peixes. Hoje existem N protocolos para que ocorra essa medida de atributos funcionais, dos traços funcionais. E é isso. As principais perguntas da ecologia vegetal é como as espécies respondem ao ambiente, né? Então, é o clássico exemplo que eu trouxe aqui das espécies da caatinga e espécies da Amazônia, que são visivelmente espécies com estratégias diferentes, né? Uma cai as folhas, tem espécies que conseguem armazenar água, enquanto as outras são espécies perenes. A grande maioria, claro, tem algumas que não são, em determinadas regiões também. E quando você associa isso às características ambientais ou climáticas locais, né, você percebe que essa é basicamente uma resposta evolutiva das espécies, ou que essas espécies estão lá através de uma seleção, né,
Para as características ambientais, né? Na Caatinga tem esse período de seca severo, onde a forma que as espécies têm de se manter naquela região é perdendo essas folhas. Enquanto nas espécies da Amazônia, a grande maioria não necessita dessa estratégia. Então, ela mantém as suas folhas e continua fazendo fotossíntese durante o ano todo. Por isso que é uma região que tem uma alta ciclagem, né, de carbono. E todas o ambiente, né, as questões ambientais, ele vai ter essa influência na fisiologia da planta, como, por exemplo, os processos fisiológicos acontecem, né, naquela região, tipo, se as espécies elas vão estar ou não sob estresse, algum tipo de estresse, seja hídrico, salino, ou mesmo de temperatura, né, que também vai influenciar na comunidade local, né, essa influência, ela vai, teoricamente, influenciar na plasticidade dos traços funcionais, né, ou seja, como eles podem mudar ou não, na variabilidade dessas características. Isso se traduz na persistência dessas espécies para aquela região, que, por fim, que a partir disso a gente consegue compreender a produtividade e a demografia desses indivíduos ou dessas espécies para essa região. E uma outra questão, dentro da ecologia funcional, é como essas espécies responderão frente a essas mudanças climáticas globais previstas, né? Então, existem, nos últimos anos, tem sido publicado muito, tem sido estudado muito, qual a influência, principalmente da temperatura, né? Que eu acho que, quando a gente olha a nível global, os eventos de seca, que é associado à falta, ao déficit hídrico e aumento de temperatura, que é um dos mais alarmantes, né, das mais alarmantes previsões que tem para o futuro, os eventos secas, elas são as principais provavelmente as principais causas da mortalidade de árvores, né, nessas regiões, em todo o mundo. Então, tem trabalhos de modelagem que já vêm observando isso, que os eventos secos estão sendo responsáveis pela morte de parte dessas espécies vegetais, e alguns estudos eles estão se voltando para isso, né, entender, por exemplo, como a fotossíntese, né, avaliar os estudos através de estudos de fotossíntese, como as espécies elas estão tolerantes ou não à temperatura, né. E também estamos tentando compreender quais são as espécies que são mais aclimatadas e adaptadas ao aumento de temperatura, né. Isso é basicamente o que estou estudando no meu doutorado. No meu doutorado eu estou avaliando como as espécies do cerrado, elas respondem fisiologicamente ao aumento de temperatura. Então, basicamente, a gente consegue observar, por exemplo, esse trabalho que foi publicado na New Phytologist, ele fez exatamente uma análise de como, de acordo com o aumento de temperatura, que está aqui no eixo X, como a taxa fotossintética, que é encontrada aqui no eixo Y, ela responde. Então, a gente consegue observar que algumas espécies, elas variam muito essa resposta. Então, até certa temperatura, essas espécies, elas conseguem fazer fotossíntese, e a partir disso, ela começa a decair. Então, a partir desse momento, a produtividade, ou seja, a capacidade fotossintética dessa espécie, ela decai. E isso a gente consegue estimar, a gente consegue prever, por exemplo, que são espécies que, teoricamente, elas são ou não tão adaptadas ao aumento de temperatura. E a gente consegue observar que existe uma variedade, né? Essa espécie Zoelania, do gênero Zoelania, ela consegue fazer, o ótimo de temperatura dela deve estar aqui pelos 25 graus, enquanto outras espécies de outros gêneros, o ótimo de temperatura dela está aqui perto dos 30 graus. Então, a ideia de quem trabalha com esses atributos funcionais fotossintéticos associados à temperatura é você exatamente visualizar o que seria o ótimo de temperatura para fotossíntese. Então, isso geralmente varia bastante de acordo com a região que essas espécies estão. Então, por exemplo, no meu trabalho de doutorado, eu consigo observar que algumas espécies da região sul do Brasil, elas têm um ótimo de temperatura, espécies do cerrado, um ótimo de temperatura em torno de 30
36 graus, 35 graus, e a partir disso o fotossistema começa a ser desativado e as espécies param de fazer fotossíntese. Enquanto algumas espécies do Nordeste, por exemplo, elas têm uma alta capacidade fotossintética, mesmo frente à pressão de temperatura. Então, você aumenta a temperatura na câmara de estudo, né, que a gente utiliza, que são os IRGAs, e quando chega mais ou menos a 40 graus, 41 graus, a partir desse momento que as espécies elas começam a decair a taxa fotossintética, e a partir dos 43, 45 é que o aparato fotossintético dela começa a desativar. Então, o que a gente consegue predizer através disso? Que algumas espécies, por exemplo, do Nordeste, elas estão muito mais bem aclimatadas ao aumento de temperatura. Então, provavelmente, se a temperatura aumentar alguns graus, algumas espécies do Nordeste, elas têm uma maior probabilidade de sobrevivência daqui a uns anos. Porém, isso são predições, né? São os indivíduos que a gente mede. Então, a gente geralmente utiliza esses resultados para fazer modelagem e previsões de distribuição de espécies no futuro. Nesse gráfico, ele mostra exatamente o que acontece, né? Esse processo fotossintético, que a taxa fotossintética aumenta até um certo momento chamado de ótimo de temperatura. A partir desse ótimo de temperatura, ela entra no limite crítico, né, de temperatura, e ela começa a decair. Vai chegar um momento em que o aparato fotossintético ele vai desativar e a planta ela parar de fazer fotossíntese. Também existem outros traços, né, relacionados a isso, que a gente chama de traços hidráulicos, que existem revisões trabalhando isso, né, que tipo, os traços hidráulicos, eles também estão bastante associados à mortalidade de espécies de floresta aos eventos de seca, né? Então, existe esse trabalho que isso aqui saiu em 2016, que ele fez uma meta-análise, né, avaliando quais são os principais traços relacionados os traços hidráulicos, né, relacionado a essa mortalidade de espécies frente aos eventos de secas, né. Então, a gente consegue observar que alguns traços, que é tipo, esse aqui é o Woods Density, que é a densidade da madeira, o P50, que em qual ponto de pressão, né, gerada porque lembrando que existe da raiz até a folha, existe uma linha contínua de água, que ela passa pelo xilema. Então, e a gente chama de condutividade do xilema, isso. Então, o P50, ele avalia basicamente até em que pressão, né, gerada, que geralmente quando aumenta a temperatura, aumenta a evapotranspiração, esse xilema ele perde 50% da condutividade. Então, isso para quem entender isso, porque vai chegar um momento que existe o que chamamos o xilema vai colapsar, ou seja, o xilema ele vai parar de conduzir, ele vai meio que, não vai romper essa coluna d'água que existe no xilema. Se rompeu essa coluna d'água, não tem água para as folhas para fazer fotossíntese, que não vai ter água para produtividade, para fazer fotossíntese, teoricamente a planta ela não vai conseguir produzir seu alimento, né? E também tem a margem de segurança também, que é basicamente essa mesma perspectiva. Então, são atributos, né, associados à parte mais hidráulica da planta, que também predizem como algumas espécies elas podem ou não sobreviver ao aumento de temperatura. Em resumo, o que a gente está esperando são eventos climáticos, né, extremos, secas, falta de chuva, ou em certos lugares diminuição de temperatura. E esses eventos de mudanças climáticas globais, eles vão atuar principalmente a nível de indivíduo, né? Apesar de a gente trabalhar com ecologia funcional e pensar na perspectiva de ecossistema, essas mudanças climáticas, elas vão atuar a nível de indivíduos, né? Que aí é isso, vai trabalhar com os processos, vai se utilizar, vai ter essa influência nos processos fotossintéticos, né? Que vão sofrer pelo estresse,
que isso vai ocasionar numa taxa de mortalidade, redução do fitness, ou seja, da performance dessas espécies para aquele determinado ambiente. Isso vai ter influência diretamente na população desses indivíduos, né? Trabalha influenciando na abundância desses indivíduos para uma comunidade, e bem como também a perda de espécie, porque algumas espécies elas podem não ser tão resistentes a esses eventos de seca, que vai ter um efeito na composição da comunidade, né? E aí vai ter uma mudança na biodiversidade local, vai ter uma mudança no particionamento de nicho, né? E também, consequentemente, nos processos demográficos dessas espécies. Tendo essa influência a nível de comunidade, e aí sim a gente vai conseguir visualizar a influência desses atributos no ecossistema, que é exatamente pela produtividade, né, primária, e o ciclo de nutrientes, né, e os ciclos biogeoquímicos. Então, a ecologia funcional, ela vem nessa busca, né, de compreender essas características a nível de indivíduo, de população, e como esses eventos extremos previstos pelas mudanças climáticas globais vai influenciar na performance desses indivíduos, e como isso vai desencadeando uma cadeia de mudanças, né, dentro de uma população, de uma comunidade, e, consequentemente, influenciando nos ecossistemas presentes na Terra. Essa é a minha foto do meu campo, com uma amiguinha que eu fiz, uma cadelinha, que são os IRGAs, as máquinas que eu trabalho especificamente com taxa fotossintética, né? Esse aqui é meu e-mail, na USP, que vocês da USP quiserem entrar em contato. Essa é uma ciência que ela é bastante, apesar de ser bastante utilizada, né? Ela tem várias vertentes que ela tem bastante área para ser explorada, né? Tanto na ecologia funcional de plantas, como de animais ou fungos. Eu acho que ela é uma ferramenta, ela já tem sido apontada como uma ferramenta valiosíssima para a gente compreender realmente esses processos ecológicos, né, que a gente consegue observar desde esse nível de indivíduo a nível de comunidade. Eu acho que é um bom investimento da comunidade acadêmica se debruçar e tentar entender e ler um pouco mais sobre ecologia funcional e tentar buscar aplicabilidade nos estudos que estão sendo desenvolvidos por aí.